Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Episódio número 7. Para quem duvidou, a gente está no episódio 7 desse projeto que a cada episódio se supera. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Mais um papo agradável com alguém relevante, significativo, engajado, que tem uma contribuição na história da dublagem, para além dos dubladores, né? Porque quando a gente pensa em dublagem, ela é construída, claro, evidente, pelos dubladores, mas por toda a equipe técnica, por todos os empresários que se envolveram, por todas as iniciativas que se criaram, pelos fãs de dublagem que ajudam a sustentar essa arte maravilhosa. E a gente está aqui para trocar essa ideia com pessoas que vão somar positivamente. E o convidado de hoje, ele vai trazer um recorte muito legal da história da dublagem e tenho certeza que vai ajudar a tirar a dúvida de muita gente. Eu, antes de falar, de passar a bola para ele, apresentá-lo e aí fazer a introdução com ele, eu vou passar para o Bruno fazer aí a sua declaração inicial e depois ele vai passar para o Fernando. Fala aí, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Um prazer estar de volta. Quem diria, 7 programas até então, é um marco para a gente. Ainda mais um número tão representativo como 7, né? Um episódio mais do que especial. É um prazer poder ter o papo que a gente vai ter hoje. Esse convidado que é muito especial, ele vai esclarecer várias dúvidas. Eu tenho certeza que vai ser mais um papo enriquecedor para a gente. Muito obrigado a todos. Contigo, Fernandão. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros internautas. Hoje é mais um papo daqueles que traz muita luz a várias dúvidas que todo fã de dublagem raiz tem. E essa pessoa que está aqui hoje é com certeza especial. O papo vai ser enriquecedor, então esse é o episódio 7, mas com certeza terá outros episódios porque está indo cada dia melhor. Vamos que vamos. É isso aí, gente, é isso aí. A gente está indo muito bem, convidados engajados, a galera curtindo. Aproveito para convidar o pessoal a curtir, comentar, compartilhar, mandar indicação de quem vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para trocar essa ideia, para bater esse papo, fazer parte dessa grande resenhona que a gente faz aqui, com muita leveza, muita informação também, mas sempre de um jeito descontraído, mas nunca descompromissado. Esse é o ponto. O convidado de hoje, gente, é um cara que colaborou demais para a história da dublagem. Em todas as entrevistas que eu vejo de dubladores, ele sempre é citado. E ele tem um apelido curioso, conhecido como Passarinho. Eu vou até perguntar para ele da onde que vem a origem desse apelido. O convidado de hoje é Antônio Carlos, conhecido como Passarinho. Foi o criador da SC São Paulo, um estúdio fantástico que nos presenteou com inúmeras dublagens de peso e de qualidade, um recorte muito específico dos anos 90, mas que é muito significativo. E as dublagens da SC, elas são lembradas com muito carinho até hoje, principalmente pela conta dela com a Fox, a conta com a Disney, muitos títulos de qualidade, muitas dublagens legais de VHS. Antônio Carlos, obrigado, meu amigo, obrigado por você ter vindo aqui hoje. Queria te perguntar, já para começar, a origem desse seu apelido, porque eu te conheço pelo seu apelido. Todo mundo me conhece. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Para todo mundo que está assistindo a gente. Eu tive esse apelido no Banco Itaú, porque eu trabalhava no departamento de marketing e viajava 28 dias por mês. E aí os caras me chamavam que eu era o passarinho, que só passava no banco, entregava o material e caía fora. Ah, que legal, cara. Então, você é originário do banco. Você começou, Sim, você estava falando do Banco Itaú para SC. Isso aí. Até então, até o Banco Itaú, você não tinha nenhum envolvimento com dublagem. Não. Aí você vai ter... Aí como é que se desenrolou? Eu me casei com a Marta Volpiani, que dublava no Chaves. Dona Florinda, ela dublava lá nos estúdios do SBT, da TVS. Exatamente, foi lá que eu conheci o Seidel e a minha esposa.
Caramba. E aí eu casei com ela, montei a dubladora para ela e para o Seidel. Olha que legal. Você tinha me Aí, falado. quando eu me separei da Marta, eu assumi a dubladora para tomar conta. Aí eu saí do banco e fui para a dubladora. Aí você ficou integral. Nessa época você fez a transição, ficou só com a dubladora. Você tinha me falado em off, num papo que a gente teve antes, prévio, que a SC ela surge a partir do momento em que você compra os equipamentos da antiga Odil Fono Brasil. Não, a SC ela começou muito pequenininha, com equipamento muito antigo. Ela melhorou a qualidade a partir do momento que eu comprei os equipamentos da Odil Fono Brasil. Mas a SC já tinha uns 6, 7 meses nessa época. Ah, entendi. Então... Eu tinha assumido que a SC era mais antiga, estava na mão da Marta com o Seidel. Aí, legal. Quando eu me separei, o Seidel também saiu e fiquei só eu. Aí entrou o Jorge Barcelos, que ficou comigo até o final dos tempos. Até o final da Megasom. Aí, Bruno, a nossa dúvida sendo sanada ao vivo, coçando aquela coceira que a gente tinha e não entendia muito bem. O Passarinho, essa questão da SC junto com o Seidel, como é que isso começou? Assim, você casou com a Foi uma Marta... brincadeira minha com o Seidel e com a Marta. Eu já havia casado e a Marta foi fazer uma dublagem no SBT, da Dona Florinda. E aí eu brincando com eles, virei e falei assim, eu montar um de dublagem, eu monto. Se vocês trabalharem, eu faço. Aí eles já duvido. Em 1 mês e meio estava montado a SC bem pequenininha e já dava para fazer dublagem de filmes tranquilo. Olha isso. E aí eu deixei a Marta e o Seidel tomando conta e eu continuava no Banco Itaú. E como foi a questão do espaço físico? Porque em 1 mês e meio você correu atrás do estúdio? Tinha uma empresa que tinha um estúdio de gravação de áudio para comerciais e tal, de uma assistência técnica. E o cara arrumava equipamento e ele construiu um estúdio lá para fazer uma narração de uns trabalhos dele. E aí eu fui e aluguei. Aí eu fui, comprei da Sony umas máquinas velhas de uma TIC, bem velhas, que a Sony falou que eu não poderia levar para arrumar lá, e botei no estúdio. Caraca! E começamos a trabalhar. Nesse comecinho da SC você falou que é a junção do seu nome e do Seidel, é daí que vem SC São Paulo. Exatamente. Certo? É isso. Ó, mais uma dúvida sendo sanada. Essa dúvida aí foi sanada mesmo. Essa dúvida foi sanada. É Seidel e Carlos ou seria Seidel e... Seidel e Coelho, que é o meu sobrenome. Entendi. Seidel e Coelho. Seidel e Coelho São Paulo. SC São Paulo. Esse começo da SC, esses primeiros 6 meses antes de você adquirir o material da Odil, o que vocês dublaram lá nesse primeiro momento? Não sei nem se você lembra de título, mas assim, quem eram seus clientes iniciais? Porque depois vai ser Disney, vai ser Fox, mas nesse começo... Eu dublava filme de treinamento. Aqueles institucionais, né? Sim, eu pegava filme de treinamento. Depois que eu assumi, eu peguei a Goodyear como cliente. Foi um dos meus maiores clientes, por sinal. Goodyear. Foi ela que me deu condições de comprar o equipamento da Odil. Para a Goodyear, você fazia também institucional de... Todos os filmes de treinamento de todas as máquinas, como fazer pneu, de como montar a máquina, como arrumar a máquina, tudo isso. E aí trabalhava, para mim, como diretores, trabalhava Hélio Bacari, Antônio Moreno e Jorge Barcelos. Olha isso. Nessa época, fazendo coisas da Goodyear institucional de treinamento. Exatamente. Eu vim fazer coisas de televisão com 1 ano e meio depois. Nessa época, o seu corpo de dubladores devia ser menor, porque não... Sim, era uma pessoa no filme,
mas tinha que ter um diretor. O Jorge Barcelos fazia todos os ruídos do lado do dublador, barulho de máquina, de fechar a porta, fazia do lado, e a gente refazia quando dava errado. Era bem artesanal, então. Era muito interessante, porque o Jorge se dobrava em 10 dentro do estúdio para conseguir fazer. Era aquela coisa feita na raça mesmo. Que já era fixo do Hélio Vacari, do Antônio Moreno, do Jorge Barcelos, tinha o Orlando Vigiani, tá? Mas quem fazia todos os ruídos nessa época era o coitado do Jorge Barcelos, que tomava tudo que tinha de... Você não acredita como era dentro do estúdio. Mas ele produzia essa sonoplastia. Sim, batendo... barulho das máquinas, fazendo andar na grama. Era uma radionovela, praticamente. Caramba. Eu acho que era difícil isso por aí. Tá? Porque, por exemplo, a BKS ela tinha um estúdio só de efeitos. A Herbert Richards tinha um estúdio só de efeitos. Sim. Eu só tinha um estúdio e eu tinha uma produção para entregar. Cara, e eu só tinha um canal, uma pista de áudio nessa época. Ou eu fazia tudo junto, ou ficava 3 anos mixando. Não. Eu estou aqui ouvindo o senhor falar, é impressionante a semelhança de voz que existe entre a sua voz e de um dublador chamado Ézio Ramos. É impressionante. O Ézio Ramos trabalhou muito para mim. Ele me ajudou muito. Tá? O Ézio, quando se foi, eu senti demais. Mas o Ézio trabalhava... O Ézio também fazia coisas do outro mundo, gente. Vocês não imaginam. Aliás, todo o pessoal que trabalhou comigo no início, sim, e que foi até quase o final, todos eles se esforçavam demais para o estúdio sobreviver. Você está falando... dificuldade, a gente não tinha coisa técnica. Tá? Tem uma curiosidade que a gente chegou a filmar um filme para um laboratório que ele estava em pau G e a gente não tinha máquina pau G. E o que aconteceu? Aconteceu que o cara virou para mim e falou assim, eu tenho 10 filmes de treinamento, de operações, que eu preciso que seja feito. Tinha uma empresa que fazia a decodificação de pau G, que a Claro comprou, inclusive, porque na época não existia nem NTSC no Brasil. Então ele fazia essa jogada. Eu, o Jorge, o Moreno e o Hélio Vacari montamos um sistema para poder dublar e, graças ao cliente emprestar a máquina pau G, tá? Nós conseguimos dublar todos os filmes sem pagar a transcodificação, que era uma fortuna. Nós filmamos e aí passava aquelas faixas subindo e eles dublaram com a faixa subindo. E aí nós mixamos e voltamos para a fita do cliente, o áudio em português. Todos eles se empenhavam muito. Essa fase... Sabe o que você estava falando? Eu estava pensando? Esse começo mais modesto, nesse primeiro momento, né, que você fez, esses 6 primeiros meses, o Nelson Machado fala que no final da Megasom, a Megasom era um dos maiores estúdios de São Paulo, com vários e vários estúdios. Então você começou assim e você ficou assim. Quando nós encerramos a Megasom, eu tinha em estoque para dublar mais de 300 filmes e tinha umas 40 séries. A Megasom foi gigantesca. Tanto que, me corrija se eu estiver errado. Nós já temos 9 estúdios. 2 estúdios de música e o resto tudo para dublagem. Vocês, no final... Nós dublávamos para Portugal. Novelas venezuelanas.
olha só que interessante isso. E além disso, os clientes de vocês. Disney, Fox, Era Disney, Sony, toda a produção da Sony era feita por mim. Tá? Tudo que a Sony lançava no Brasil era feito por mim. Grande parte da Fox era lançada. A Vaia comandava bastante coisa também. Tá? A Disney mandava. Muita coisa. Disney. Vocês. Eu posso tirar. Tá fora da ordem aqui, mas é que eu quero. Tô coçando as coceiras que eu tenho. A Abril Vídeo era cliente de vocês à parte? Ou era a Disney que era cliente, aí as fitas eram da Abril? Abril Vídeo era a parte. Entendi, tá vendo? Por isso que muitas dublagens de VHS, distribuição Abril Vídeo, eram dubladas na Megasom, porque devia ser cliente de vocês direto. Exatamente. E vocês, cara, vocês fizeram, entre várias coisas que vocês fizeram, uma das muitas, né? Lembradas até hoje. A PlayArt também dublava tudo com a gente. PlayArt? Sim, foi para ela que nós fizemos Labirinto em estéreo. Olha, que foi o primeiro filme em estéreo do Brasil. Labirinto foi na SC. De te dizer. Labirinto foi na SC ainda, né? Porque no começo foi na SC. Foi na SC, ali na Rua Toyota. Brigadeiro Tobias começou a SC quando era pequenininha. Tá? Do lado do Dake ainda, a gente montou. Essa empresa que alugou o estúdio pra gente era ali. Tá? E dali a gente veio aqui para Vila Mariana. Conheço Vila Mariana. Eu sou do Rio, mas eu conheço perfeitamente, sei exatamente onde é que você está falando que é. Inclusive, às vezes eu fico num rosto que tem na Vila Mariana. Muito. E a gente veio para a Vila Mariana e foi ali que continuou. Sabe uma coisa que eu acho legal? Não sei se os meninos estão percebendo. A cada semana a gente traz uma pessoa aqui e a gente ouve e vê um histórico da dublagem sendo construído. E eu explico. Me parece que todo estúdio que surge, ele é remanescente de alguma forma, de algum outro que veio antes dele. Por exemplo, por mais que a SC seja um estúdio do zero, você, a partir do momento em que adquire as máquinas da Odil, é como se, sabe, veio da Odil alguma coisa. As máquinas, sim, beleza. Lógico. Mas é isso. Assim como outros estúdios também tiveram essa evolução. Cada pessoa que a gente traz aqui semanalmente tem falado da importância da Odil. A Odil era um estúdio realmente que era muito bacana. Era muito bem montado. A Odil era maravilhosa. Tá? A Odil era muito bem montada. Como a BKS foi maravilhosa na época. Tá? Sim. Porque depois que eu saí do centro da cidade, da Brigadeiro Tobias, eu aluguei estúdios da BKS. E trabalhei junto com a doutora Piriângela durante 3 ou 4 anos eu fiquei lá. Ela usava o térreo para as dublagens dela e eu usava o segundo andar para as minhas. A SC, durante um tempo, ficou trabalhando dentro, digamos assim, da BKS. Dentro da BKS. Porque ela não tinha os equipamentos de vídeo na época. E estavam aparecendo as dublagens de filmes em vídeo. E eu tinha o vídeo e eu não tinha estúdios bons. E o estúdio da BKS é fantástico. Fantástico. Na época, referência. Vocês ficaram ali no segundo andar, onde o pessoal brinca que era mal assombrado? Exatamente. E ficamos trabalhando lá. Aí a doutora, a doutora Periranja, quando ela pegava trabalhos em vídeo, ela repassava para mim. Ô, Antônio, você saberia precisar em datas, em aproximadamente que ano isso ocorreu? 86 eu fui para a BKS. Entre 86 e 89, alguns trabalhos da SC eram realizados dentro da BKS. Todos, né? Nessa época, tudo que eu fazia era... Excelente informação aí.
Você falou da Pierângela, e aí tem a filha dela, a Daniela Piquet. Tem, a Daniela. E a Daniela, ela fala num vídeo, tá? Público, isso não é uma informação sigilosa, ela fala que ela é fruto. Porque eu sempre achei engraçado, só voltar um pouco, essa questão Universal e BKS. Assim, essa parceria que eles tinham. Queria entender de onde veio isso. Ela meio que respondeu essa questão sem... Eu não entrevistei ela, não. Ela fala no vídeo que o pai dela trabalhava na Universal e a mãe dela era dona da BKS. Então o cara era cliente. Ele era cliente, ele trabalhava na Universal, a mãe era dona da BKS. Ficava ali, né? Tinha uma relação de parceria entre a distribuidora e a casa. Essa questão lá atrás, quando você montou lá com a Marta e com o Seidel, aí o Seidel, isso a gente está falando de 83, se eu não me engano, né? Que é o ano que a SC surge. E aí você se separa da Marta, o Seidel vem para o Rio, e aí você começa a tocar as operações da casa sozinho. Nesse aí momento... eu conheci o Jorge Barcelos. Entendi. E isso acontece em 84? Aí eu conheci o Jorge Barcelos, aí pedi ajuda para ele, eu falei, não conheço nada, não conheço dublador, não conheço porcaria nenhuma, me dá uma mão, você assume a parte artística e eu vou atrás do serviço. Ele estava, na época, com pouco trabalho. Legal. Certo? Ele falou, eu topo. E nós começamos a trabalhar. O Jorge, ele tem uma sensibilidade artística fantástica. Ele é... maravilhoso. O cara foi... ele foi dublador. Ele falou, eu bati um papo com ele, ele foi exclusivo da Alamo por 2 anos. Nos anos 70, isso. E o cara realmente é fera. E essa questão... Aí, como é que surgiu? Como é que você ficou sabendo que os equipamentos da Odil estavam à venda e aí você pegou e comprou? Alguém que falou? Você ficou sabendo? Não, eu estava procurando. E aí uma pessoa da Sony me falou, Odil está vendendo equipamento porque fechou. Tu já tinha um laço estreito com a Sony, né? Já estava se aproximando. Sim, porque os caras que não podiam arrumar meu equipamento dentro da Sony, arrumavam na casa deles. Eu consegui que essa turma se juntasse para poder me ajudar fora da Sony, você entendeu? Entendi. Olha isso, que legal. Quando eu comprei as 11 máquinas de Matic, tinham máquinas que não funcionavam mais. E aí a Sony falou, te vendo as máquinas, mas você não pode pôr para arrumar aqui. Aí você teve que arrumar por fora. Eu tinha que arrumar por fora. Como é que eu vou arrumar por fora, gente? Tem que ser alguém que conheça as máquinas. Tem que ser alguém da Sony, nem que seja o cara trabalhando por fora. Aí eu conversei com certas pessoas na época que trabalhavam na Sony e falei, gente, vocês não podem arrumar essa porcaria em casa? Porque para a Sony era lixo, para mim era máquina. E eles arrumaram 9 máquinas. Olha isso. Que coisa maneira. E aí eu comecei aí eu já tinha equipamento para fazer mixagem, para fazer um monte de coisa. Já passei a ter 2 pistas para dublar, 3 pistas. Aí fiz um monte de modificação para poder arrumar isso. Aí você fica na BKS. Quando você sai da BKS, do espaço físico da BKS, você ainda é SC? Ou você... Eu continuo como SC. Aí você vai para um outro espaço físico. Eu fiquei até 91 como SC. Aí eu aluguei uma casa grande que tinha de área construída uns 600 metros quadrados. Tá? Montei meus estúdios. Tá? Fizemos um estúdio. Destruí a casa do cara, né? Eu só fiz estúdio. Isso na Vila Mariana? Isso na Vila Mariana, tá? Na Rua Morgado Mateus. E aí eu peguei e fiz a reforma na casa, nós construímos 7 estúdios lá. E enquanto isso eu estava trabalhando ali perto mesmo, na Rua Tutóia, que era para onde a SC, quando saiu da BKS, foi, que tinham só 3 estúdios.
como a quantidade de serviço estava aumentando, eu precisava de estúdio. Aí vai para Tutóia, e da Tutóia para Morgado Mateus, onde foi. E o estúdio de música que a gente comprou, que já estava pronto, tá? Tinham 3 estúdios, 2 de música e 1 de dublagem. Era na Rua Áurea, que era ali 200 metros da Mega Som. Quando você compra essa casa, e aí, enfim, você faz os 7 estúdios, aí ali oficialmente você muda de nome? Você passa a se chamar Megasom? Legal. Foi ali que eu passei a chamar de Megasom. Como é que foi esse processo de sair de SC e virar Megasom? Da onde que veio? Por que surgiu essa vontade? O Jorge não gostava do SC. Muito bom. Mas Megasom pegou também. Megasom pegou, SC também pegou, gente. Muita coisa. Você me perguntou em off se eu tinha dublado alguma coisa na SC para cinema. Tá? Nós fizemos Ursinhos Carinhosos. Fizeram mesmo. O primeiro filme do Ursinhos Carinhosos foi feito na SC. Fizeram mesmo, verdade. Estou lembrando de Ursinhos Carinhosos. Ó, tem a dublagem da TVS, que foi feita para o SBT, que foi feita lá dentro. Existe essa dublagem. E existe essa dublagem da SC para Ursinhos Carinhosos também. A de cinema, para esse longa-metragem de Ursinhos Carinhosos, realmente. E vocês também lançaram algumas coisas com selo pela SC do Ursinhos Carinhosos para VHS também. Essa dublagem para cinema do Ursinhos Carinhosos era feita como qualquer outra dublagem ou ela tinha que ser feita com equipamentos melhores ou sei lá, uma técnica diferente por ser para cinema? Tinha uma técnica diferente, a BKS. Meus técnicos meteram na BKS. Excelente. Ela tinha todo o esquema de filme e eu não tinha. Então, qualidade. A doutora cedeu os estúdios para a gente poder dublar. Não, isso é super legal, porque o fã tem uma visão, hoje não tanto, mas antigamente tinha uma visão de rixinha muito grande. Não, Estúdio X é rival. Cara, acontecia isso que você está falando há muito. Um sublocava para o outro, um gravava no outro, depois vinha. Tinha um mercado que, enfim, todo mundo ali meio que trabalhava, não era tão assim, preto e branco. Eu posso dizer uma coisa para vocês. O Herbert Richards, ele dublou muitos anéis para SC em São Paulo. Olha isso. Para não ter que vir o dublador e a gente pagar passagem de avião, estadia em São Paulo, tudo isso, eu fiz um acordo onde eu mandava para lá o vídeo, ele dublava e mandava as vozes para mim mixar aqui. Foi nessa que o Marco Antônio participa do Eduardo de Mãos de Tesouro ou ele vem a São Paulo fazer o filme? Você lembra? Uns filmes vieram e outros não. No início vinha, mas depois a gente conseguiu fazer esse acordo com os estúdios do Rio, tá? Para fazer essa mudança. Mas foi só a Herbert ou teve outras casas também? Olha, quem pode saber bem disso é o Jorge Barcelos, porque ele era o maluco que coordenava essa coisa. O cliente era ciente disso? O cliente era ciente ou era uma coisa entre vocês? Não, era o cliente, para nós, para o cliente a gente estava trazendo para São Paulo. Entendi. Eu acho que no final das contas, o cliente queria ver o negócio pronto e legal, maneiro. Queria ver pronto e exatamente. Eu quero a voz do fulano. Exatamente. Eu quero a voz do ciclano. Tem uma dúvida na internet sobre o filme do He-Man, Os Mestres do Universo, onde tem uma locução, não sei, ninguém sabe se foi dublado na SC, na BKS, foi dublado na SC? Na SC. Esse foi na SC. Garcia e Isaac Bardavi, eles foram para aí. Para São Paulo, todos eles. Olha isso. Olha que legal. Quem dirige? O Júnior que fazia o Pato Donald no Rio. Quem fazia o Pato Donald no Rio nessa época eu não sei, porque depois é o Galvão que faz, mas eu não sei quem é. Era o Garcia? O Júnior fazia o Pato Donald no Rio. E aí nós tínhamos um rapaz que fazia o Pato Donald aqui em São Paulo. Aí ele não pôde, uma época, fazer a dublagem.
Aí nós trouxemos o Júnior e o Júnior fez. Essa dublagem de Mestres do Universo, o Bruno queria perguntar quem era a direção, mas eu não sei se você vai lembrar quem dirigiu esse trabalho, né? Eu acredito que tenha sido o Jorge Barcelos. Faz todo sentido ter sido um filmão grandão. Eu ouvi uma declaração dele onde ele fala isso, né? Eu corri atrás do Isaac, consegui trazer e a gente fez. Quando ele diz a gente fez, eu entendo que ele tenha dirigido esse projeto. Eu acredito que tenha sido o Jorge Barcelos. Filmão. Filmão, Antônio, eu digo assim, você... produção grande na época. Antônio, você comentou dessa relação com a Pierangela, comentou do eu acho a dublagem melhor que o filme. Você comenta dessa parceria com a Pierangela na BKS, esse acordo com a Herbert. Você tinha alguma relação com outros donos de estúdio? Como é que funcionava isso? Olha, no Rio de Janeiro eu tinha mais, era o Herbert, que eu conversava, tá? Agora, aqui em São Paulo, com todos os estúdios que tinham aqui. Todos eles? Todos eles... Álamo, eu ia na Álamo. Não éramos grandes amigos, né? Mas concorrente, a gente, eu ia na Álamo, mesmo depois que eu saí da BKS, eu ia na BKS, eu ia na Dublavídeo, entendeu? Porque a Dublavídeo saiu de dentro da SC, da Mega. Sério? Porque é mesmo? O João Francisco? Dentro, né? E aí eles saíram e montaram. Eu tenho um carinho muito grande pelas dublagens da Dublavídeo, acho elas muito legais, muito boas, assim, o João Francisco lá e tal, tocando ali à frente, acho muito... Sabia não que tinha saído de dentro da Mega Som, que legal. Eles trabalhavam comigo lá, aí eles resolveram montar e montaram. Eu queria saber, quando a gente fala de SC, não dá para não falar de Disney, porque vocês fizeram muitas coisas para Disney. Cara, em que momento que a SC sai de filmes institucionais e pega a conta da Disney? Como que acontece isso? Aconteceu o seguinte, quando nós fomos para a BKS, nós passamos a fazer os vídeos da Pierangela. Levava o nome BKS, mas era dublado em vídeo, tá? Porque estava saindo 16mm. Aí, nisso, eu passei a procurar pessoas de TV, de cine, distribuidores de filme. Legal. E eu fui visitando os distribuidores de filme. E aí meu nome saiu lá nos Estados Unidos. Porque eu dublava as novelas da Venezuela para Portugal. Nós fizemos 18 novelas para Venezuela, para Benevision, que iam para Portugal. E eu conheci o César, que era o diretor da Benevision, que conhecia o pessoal da Disney. Da Disney. E ele me indicou lá. A pura essência do network, né? E porque eu acho que nessa época a Disney estava trazendo home video para o Brasil, né? Exatamente. E aí tava precisando de alguém para fazer home video para eles, né? E aí, exatamente. E aí vocês pegaram essa. Vocês pegaram a conta da Fox também, porque, por exemplo, eu até falo isso com o Jorge num papo. Muito legal, porque vocês dublaram Wall Street, Poder e Cobiça, um filmaço com Michael Douglas e tal, Charlie Sheen. Foi na SC. Verdade. Essa conta, a conta da Fox, ela veio mais ou menos na mesma época da Disney? Veio antes? Você tem essa lembrança? Veio antes. Foi antes. Conseguiram pegar a conta da Fox antes. Porque fizeram muita coisa bacana para Fox, na SC. Me lembro muito de Wall Street, mas tem outros títulos com certeza. A adesão dos clientes nessa época funcionava exatamente assim, bater na porta. Bater na porta. Tinha que ir bater na porta e chorar, ajoelhar, fazia qualquer negócio, bicho, para conseguir. Porque era uma empresa que não tinha nome no início e foi difícil. Como tudo é difícil na vida, tá? E aí eu consigo enrolar
tá, as coisas. E eu conseguia trazer um trabalho, 2, para mostrar como era. Cheguei a dublar filme sem cobrar. Olha só, vale tudo para você poder mostrar para o cliente a qualidade do seu trabalho. Ver. Como é que eu vou dar alguma coisa para alguém, vou gastar meu dinheiro e o cara vai fazer uma porcaria? Então, eu virava, juntava lá, falava, gente, nós temos que economizar nesse filme, porque vai ser de graça, eu estou bancando. Aí fazia uma coisa mais modesta. Quando você pega a conta da Disney, a gente está falando sobre home video, essa época da SC era muito comum. O meu canal, ele compara versões de dublagem. Ou seja, um filme tem 2, 3, 4, 5 dublagens. Nessa época da Disney, era muito comum. Por exemplo, um desenho que fez muito sucesso, DuckTales, tem a versão da Herbert Richards para TV e a SC, eu não lembro se foi a SC ou se foi a Megason, que fez DuckTales para home video. Vocês dublavam muitas coisas da Disney para home video, que depois na TV eram dubladas na Herbert, dubladas em outros estúdios aqui no Rio. Quando você assinava com a Disney, quando a Disney contratava o seu trabalho, você sabia que eram dublagens específicas para home video? Ou... Era para home video no início. Teve alguma coisa que foi feita para TV, mas a maioria era tudo home video. Eu sempre achei interessante isso. A mesma dona, a Disney, ela manda... Eu não sei se são departamentos diferentes da Disney, um departamento de home video que contratou, aí o departamento de TV contratou a Herbert, porque era muito comum, essa época desses desenhos da Disney, DuckTales, Tailspin, Esquadrilha Parafuso, que é um outro desenho, que também a SC fez, era até o Felipe Dinardo fazendo o Balu, e na Globo era a Herbert Richards, era o Martin Seixas fazendo. Muitas dessas dublagens da Disney tiveram versões para VHS feitas na SC e depois na Megason. Também tem um outro filme, cara, que é Super Patos, eu acho. Tem uma dublagem da Megason. Tem muita coisa que se produziram especificamente para home video. Mas isso acontecia por causa da parceria de vocês com a Abril Vídeo, ou era... Por que a Disney pedia para dublar duas coisas? O mesmo produto duas vezes? Não me pergunte que eu não sei, eu só sei que veio o serviço. Isso eu posso te garantir. Perfeito. Tá? Eu não ia perguntar pro cara, pô, você pega aquela e usa junto. Realmente eu não me É que essa é uma dúvida nossa que... Mas quem fazia... A gente realmente não consegue entender isso. Faziam em 2 lugares. Eu tenho uma teoria de que porque... As notas da SC e da Megason saíam como Disney Home Video. Devia ser um segmento da Disney para home video. E a parte de TV devia ser uma outra subsidiária da Disney que devia mandar para lá. Mas é sempre uma dúvida... bem pertinente. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Nessa época do surgimento do home video, não foi só a Disney que dublou para 2. Foi vários. A grande maioria das distribuidoras mandavam para 2, porque não existia o contrato que valia para várias mídias. Entendi. E isso gerava processo. Essa é a minha dúvida. Se a Disney disponibilizasse um trabalho de vocês fora do VHS, era cabível de algum processo, de alguma ação? Com certeza ia ter. Eu tenho certeza que ia ter. Não necessariamente por parte do estúdio, mas talvez algum dublador. Não, por parte dos dubladores. Então já era previamente acordado em contrato. Nós temos lá uma série da Fox, que era 24 horas, e teve um processo para a Fox quando eles lançaram em home video e tinha sido feito para TV. Sim, essa história é bem conhecida. Então por isso eles dublavam 2 vezes para não correr esse risco. E é por isso que eu acho que a Disney fez o que fez. Porque é aquela tal história, você não sabe o que vem pela frente. Hoje você tem um contrato de cada programa que você faz, cada coisa que você faz, existe um contrato para onde vai. Tanto que quando fizeram o DVD,
o pessoal ficou apavorado. Porque o home video, no final, é a mesma coisa, só mudou o formato da fita. Mas no contrato não existia o DVD. É por isso que redublou um monte de coisa. Entendeu? E eu fiquei sabendo, Antônio, que hoje em dia os contratos que os dubladores assinam é para mídias existentes ou que venham a existir. Já para não é como era na minha época, que era escrito assim, VHS ou DVD. Tanto que eu tenho aqui o filme que o Matheus comentou, Wall Street, eu tenho em Blu-ray e é com a versão da SC. Jorge Barcelos fazendo numa distribuição Fox Film do Brasil, Wall Street, Poder e Cobiça, versão brasileira, SC São Paulo. Eu tenho uma... pode falar. Eu gosto a voz do Michael Douglas, o cara que dublou ele, fugiu agora o nome, o Mauro de Almeida, é perfeito. Excelente atuação dele nesse filme, Wall Street. Manda muito bem. Eu tô aqui na minha mão, Antônio, um dos muitos exemplos de filmes que foram dublados e depois foram dublados em outra versão para TV. Porque a Corina, uma babá perfeita, a versão da Mega Som que saiu VHS pela Abril Vídeo. A Isaura Gomes está fazendo a Up Goldberg e o Armando Tirabosta está fazendo a Rei Liotta. Esse filme passou na TV com uma outra dublagem da Alamo, porque o cliente é outro. Aqui o cliente é Abril Vídeo, que era o cliente de vocês. Então, com a Abril a gente fazia tudo. Tudo da Abril era feito pela SC e pela Mega Som. O Matheus tem a babá perfeita, eu tenho a babá quase perfeita. Também é Mega Som. Foi o... vocês tinham uma conta também, aquele Hulk, A Volta do Capitão Gancho, também tem a versão VHS da Mega Som. Eu não sei quem foi ali, se foi abrir o vídeo ou se foi Columbia mesmo, porque a distribuição original é Columbia, mas eu não sei se foi o VHS que foi lançado pela Abril, por isso que vocês dublaram. Eu acho que foi pela Abril Vídeo. Eu não tenho muita certeza, mas acredito que tenha sido pela Abril Vídeo. Porque da Sony, a gente fazia, da Columbia, Sony, a gente fazia TV direto. Vocês fizeram TV direto, eu fazia home video. E eu vou citar o exemplo, um dos maiores exemplos, que é Street Fighter. E aí depois, eu acho que já é no fim da Mega Som, porque depois passa a ser Master Sound, não é isso? A gente passou para eles a série. Quando fechou a Mega Som, eu distribuí entre as empresas que tinham de dublagem os serviços que eu tinha ainda. Porque você tinha muita coisa ainda, né? Muita coisa. Aí eu passei, o que eu pude passar para outros estúdios de São Paulo, eu passei. Você mesmo intermediou para outros, você indicou outros estúdios, foi isso? Foi. E em se tratando de data... Eu fiz reunião com os fornecedores e informei que eu estava saindo do mercado. Entendi. Eu tenho muita dúvida de anos. Assim. O filme pode ir para cá, para lá, e foi feito isso. Eu tenho dúvidas também com relação a datas, eu não quero abusar da sua disponibilidade, mas você saberia precisar aproximadamente em que ano que SC vira Mega Som e em que ano que Mega Som fecha as portas e o senhor faz esse trabalho de distribuir os serviços? Ela fechou as portas em 95. Final de 94, início de 95. E ela virou SC Mega Som em 90. Final de 90 para 91. Então foram 5 anos, né? No Mega Som. E enquanto uma se torna outra, deixa totalmente de existir, a partir do momento que a SC virou Mega Som, a SC não fazia nem trabalhos institucionais. Fechou. Entendi. Parou mesmo, mudou tudo. Entendi. Porque existe essa história da Sigma, que já era embrionária dentro disso. Sigma, é um pouco complexo. O Jorge Barcelos já tinha Sigma desde 84. Ele tinha Sigma, mas a Sigma não era dublagem. Não, era dublagem, mas ele não usava. Aí ele passou a começar a dublar com a Sigma em, acho que 90. Aí ele pegava alguns clientes e dublava
às vezes dentro da Megason mesmo, ele já dublava alguns filmes dele. E aí, quando fechou a Megason, ele deslanchou com a Sigma e foi embora. Ele bebe muito da fonte da Megason e da SC com a Sigma, tanto que parece que são casos que é uma evolução da outra, assim, porque é o Jorge Barcelos fazendo a locução, parece que é o mesmo corpo de dubladores, parece que é o mesmo equipamento. A turma é a mesma, né, gente? A turma é a mesma. Exatamente. A não ser o que deixaram a gente que for lá para cima, o resto continua. E nessa época de S6 de Megason, quem eram os seus coordenadores lá? Você lembra quem coordenava? Fora o Jorge Barcelos? Deixa eu pegar minha cola, agora é minha vez da cola, tá? Boa. Bom, diretor-geral era o Jorge Barcelos. Ponto. Toda a parte artística, tudo isso rolava na mão dele, tá? Aí eu tinha o Antônio Moreno como diretor, tinha o Hélio Vaccari, Nelson Batista, Nelson Machado, Denise Simoneto, Rosa Baroli fez, Orlando Vigiani trabalhou bastante para a gente, o Mickey. Sim. Ele trabalhou bastante. Muita gente legal, muita gente boa. Olha aí, só a nata da dublagem. Você falou de Nelson Batista. Assim que o Nelson retorna do Rio de Janeiro, porque o Nelson ele passa uma época no Rio, né? Ele dubla no Rio, Nelson Batista. E aí, quando ele retorna para São Paulo, ele retorna como diretor da casa e também como coordenador ou só como diretor? Você sabe? Como diretor da casa. Ele sempre foi diretor da casa. Tá, legal. Eu tenho grande carinho pelos trabalhos do Nelson e toda a informação a respeito dele é sempre muito bem-vinda. Eu esqueci uma coisa, gente, que a gente tem que falar e nós comentamos. O Ezio Ramos, enquanto teve vivo, também era diretor da Megason, tá? E da SC. O Ezio fez com vocês os 2 filmes do Rick Moranis, do primeiro Querido Encolhi as Crianças e Querido Estiquei o Bebê, a versão paulista do VHS. Foi o Ezio fazendo o Rick Moranis, ficou muito bom. Cara, lembranças muito maravilhosas dessa época, assim, grandes títulos, grandes trabalhos, realmente foi um estúdio gigante, como o Nelson Machado fala no canal dele, que a Megason, então, era mega, literalmente, com perdão do trocadilho. Gente, eu vou falar, o pessoal trabalhava demais lá. Demais, todos eles, todos, sem exceção. Dublador saía, às vezes, meia-noite de casa para ir fazer fala para poder entregar no dia seguinte o filme. Loucura. Antônio, e essa era uma época de SC e Megason. Os profissionais dubladores, eles eram autônomos já ou eles ainda eram contratados ou isso era somente para diretores e coordenadores? O que acontece? Nessa época já existia aquela nota fiscal dos dubladores, tá? Então todos eles eram freelancers, mas nós chegamos a ter 60 dubladores contratados, tá? Mas depois, com a situação foi ficando mais difícil, aumentava-se os custos e não conseguia repassar para o cliente, tá? E aí eu fui diminuindo o pessoal que era contratado e passando só na base da nota mesmo. Já era PJ do estúdio com o PJ do dublador. Exatamente. Entendi. Já, porque depois... Mas teve uma época, foi 1 ano, se eu não me engano, que eu tinha contratado todo mundo, uma grande parte. Aí depois eu falei, gente, não vai dar porque eu não estou conseguindo pagar as contas. É curioso isso, até imaginando um paralelo rápido aqui. Isso, final de 80, começo de 90, né? Porque o que eu estou imaginando é o seguinte, a VTI até o final da vida, ela teve dubladores contratados e exclusivos, com exclusividade. Então é curioso imaginar os custos que isso não devia ter, né? Não, é um absurdo. Absurdo. Quando eu fiz isso, todo o lucro ficava. Sumiu, desapareceu. Não compensava. Um dos motivos que a empresa foi
fechar. As pessoas falam assim, nossa, a Mega Som dublou muita coisa, eles deviam ganhar muito. Mas o custo dessa operação era gigantesco também, né? Porque a gente fazia, por exemplo, num filme, as pontas a gente não repetia. A ideia da Mega Som não era fazer o cara fazer 3, 4 vozes. Perfeito. Vocês não barateavam. Isso é muito bom. Dava pra sentir, vendo o filme, que era qualidade. Cara. A qualidade, não repete. Tem filme que você assiste, você fala assim, esse cara já apareceu ali, só aquele ali. Isso incomoda um pouco a gente que assiste. A gente era essa. Só que essa ideia, desculpa falar, mas estava errada. Eu tenho que assumir. Não, porque pro lado do fã é maravilhoso. Que maravilha e tal, mas pro lado empresarial. Do lado do empresário, você tem prejuízo. Tem prejuízo. Quando eu parei de dublar, a gente ganhava, sobrava para mim de tudo que girava dentro da Mega Som, que era uma fortuna, 5%. Nossa. Tanto que é um acordo coletivo de trabalho, que, se eu não me engano, o dublador que faz vozerio, que é esse cara que faz o vendedor, que faz o garçom, aquela coisa toda, o elenco de apoio. As pontas, né? As pontinhas, acho que são 3 ou 4 pontas, então. 3 pontas. 3 pontinhas. É uma coisa mercadológica, né? Senão, se bem distribuído, até que a gente não percebe, né? Mas é feito, hoje é feito assim. Hoje é feito. Mas, gente, existe 2 coisas que eu acho que é muito difícil você fazer. Qualidade com baixo custo. Nossa, total. Não dá. Verdade. Tudo tem um preço, não tem como. E eu queria aproveitar para não deixar escapar essa informação, que no início do papo você comentou que estava pegando uma colinha dos tradutores, e é uma informação que, quando tem créditos vindos de algum distribuidor, às vezes você não tem os tradutores. O senhor teria informações dos tradutores que ajudaram, que trabalharam com a Mega Som na época? Eu tenho, na minha lista aqui, eu tenho 162 tradutores. Caramba! Tudo bem, a gente tem tempo, fique à vontade. Tem pressa não. Eu peguei os principais. Vamos lá. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, Elisa Matias. Ela fazia pra gente muita coisa. Ana Paula Macedo, tá? Márcia Torres, Cristina Parras, Dionete, Alexandra Raunat, é um nome estranho. Uhum. Tá? E essas pessoas fizeram para mim desde essa época. Tem muito mais, gente. Eu não vou passar o dia lendo para vocês. Muito. Tá. A Cristina Parras eu conheço. De fazer dublagem, eu comecei a fazer só legenda, que eu já fazia na Mega Som. E agora eu parei de fazer legenda pararam, né? Eu ainda tenho um cliente que é a Viacom, que eu legendo, tá? Mas eu fiz muita coisa de legenda. Eu cheguei a legendar 500 animes por mês, gente, na época da pandemia. Caramba! E sobre que essa sua empresa de legendagem é sobre que nome? Tem um nome? Ela é Pássaro Ribeiro. Ah, entendi. Não é difícil de decorar. Tá, então é isso, gente. As coisas mudaram. Com a IA, a legenda acabou. Eu até ia fazer uma pergunta, como é que o senhor enxerga hoje em dia a dublagem em si? Eu acho o seguinte, a dublagem tem muita gente boa trabalhando, tá? Tem estúdios bons e tem estúdios ruins, como toda a vida teve. Sim. Tá? Só que diminuiu muito o trabalho. Trabalho de dublagem diminuiu demais. Eu sei porque eu tenho contato com os estúdios ainda, tá? Às vezes eles ligam para mim, eles precisam de um tradutor, eu preciso de alguma coisa, eu ligo para eles, mas diminuiu muito. Perto do que era nessa época,
tá? Perdeu muito. Compreendo. É uma pena. Todo mundo que a gente conversa aqui tem falado sobre essa questão da IA e como isso também tem, de certa forma... O Sérgio Moreno, que tem estúdio aí no Rio, o Sérgio tinha bastante trabalho, não sei, ele acho que anda com pouco também. Tá com pouco, sim. Ele tinha o estúdio dele aqui na Barra da Tijuca, Sérgio Moreno Filmes, agora Adrenalina Studios e tal. Faz um trabalho muito legal aqui na Barra da Tijuca. Tem a Zod aqui em São Paulo também, que é a do Brasil. Do Brasil. Diminuiu bastante o trabalho. Desde aquela greve lá fora, tá? Dos atores e dos roteiristas. Dos roteiristas, caiu demais e não voltou. O Jorge Barcelo estava falando comigo também que a Sigma está dublando menos hoje. A maioria desses estúdios, sim, que eram significativos em São Paulo, estão dublando menos. Alamo fechou. Você tem a BKS ali e tal, mas também não é mais como era. E também abriu muito estúdio novo, né? Assim, aqueles estúdios menores, assim, pulverizou. Tem umas casas que estão bem ainda. Tipo a Unidub, que agora vendeu para a Uno, comprou a Unidub. A Uno acho que é uma empresa até de fora. A Uno, que aí tem a VSI, né, que comprou a Vox Mundi. Então você tem essas empresas de fora que estão comprando estúdios. Eu diria que essas duas aí que você falou, hoje em dia, dominam o mercado fortemente. Tem a Unissom também, do Ulisses, também dublou algumas coisas para imagens em filmes, aí um pouco menos. Mas a maioria realmente diminuiu muito o volume, no geral. Tem a Ninja Access, que é da Disney atualmente. Também, né, gente? Quando eu montei a SC, tinham 4 estúdios em São Paulo. Eram 4. Era a Alamo, BKS, que eram as boas, tá? Tinha o Dio e a SC. E tinha o Silvio Santos. Sim, tinha. É verdade. Tá? Então, era o que tinha em São Paulo. Ô, Antônio, como é que você acha que seria hoje, para você, enquanto empresário, se a Megasom, na configuração atual do mercado, que os dubladores não são mais contratados, se vocês continuassem na ativa ainda, acha que a conta fecharia? Talvez fechasse. Eu acho que provavelmente fechasse. Se eu diminuísse pelo menos 4 estúdios, eu teria que ter no máximo 3. Entendi. Porque o custo para você ter 7 estúdios, porque você tem que ter 2 técnicos em cada estúdio, você tem que ter 2 diretores em cada estúdio, entendeu? Isso encarece. Aí você vai falar assim, mas é só isso. Não, não é. Vou falar as coisas que vão. Papel, luz, água, telefone, tudo isso é o custo da empresa. Quanto mais gente você tem usando, mais se vai as coisas. Exato. São custos que a gente, muitas vezes, o fã ou quem vem de fora nem consegue mensurar. Mas isso aí não é... Não, isso custa muito dinheiro, gente. Custa demais. Muita coisa. Eu vi alguns dubladores comentando que com esse advento de dublagem remota, você não necessariamente precisa ter um espaço físico, né? Você teria que ter para mixagem, aquela coisa, mas aí você não teria esse gasto de papel, de água, né? Você teria o Session Link. Concordo com você, concordo com o que eles falam, mas tem um outro problema. Um grava dentro do armário, cheio de roupa. O outro grava na cozinha. O outro grava no banheiro. Você está entendendo? E aí, como é que você corrige esse som na hora que chega na tua empresa? Tá? O ideal é o som limpo, né? O som feito dentro do estúdio é muito diferente do som gravado em casa. O pessoal comenta que os dubladores não construíram isso. Tem alguns até construíram estúdio, tá? Mas eles, assim mesmo, não é o mesmo estúdio onde se grava todo mundo.
Aham. Então a voz fica diferente. Dá para O perceber. eco é diferente, a reverberação é diferente. Gente, dá para ser feito? Durante a pandemia foi feito? Foi. Hoje se faz? Faz. Mas não é 100% do filme. O que eu ouvi, inclusive, é que na época da pandemia, o profissional relacionado à dublagem que mais trabalhou foi o mixador, que ele tinha esse trabalho de equalizar tudo ali, né? Porque aí cada um faz de um jeito. É diferente você ter um cara atrás da mesa regulando a altura que está entrando o áudio. Porque você perde o controle, né? Você tem ali um controle de qualidade, ele acaba que se perde. E perde a qualidade, né? Aí vira... Você citou tradutores, aí tem uma lista de 150 e tantos nomes, mas, assim, uma dúvida específica com relação a isso. Dubladores que também têm histórico de tradutor. Você se lembra de alguns que trabalharam com você? A Simoneto e o Nelson Machado, eles... Ah, perfeito. Eles foram tradutores e diretores também da casa? Ou só diretor, tradutor e dublador. Se tivesse para ser faxineiro, também estavam no meio. Maravilhoso. Estava fazendo qualquer negócio. Mas sabe uma coisa que é engraçada? Eu vou te falar, a equipe que trabalhou, tanto na SC como Megasom, dos principais, foi fantástica, meu. Eles fizeram o que eles puderam. Você não imagina. E nessa época, você citou a SC. A Megasom chegou a fazer algum trabalho para cinema? Eu vou te falar que eu não me lembro. Eu acho que não. Acho que não. Tá, porque a gente tinha muita coisa de televisão, muita série, e eu não me lembro de ter. Eu me lembro de algumas séries, tudo, mas... Eu me lembro do depósito de fita que eu tinha que tomar conta. Isso eu me lembro. Tá? As fitas vindas do cliente, onde vocês dublavam em cima, é isso? De cliente, nós chegamos a ter perto de 400 fitas de filmes de cliente. E de fitas de uma TIC, onde a gente dublava e copiava e redublava e passava os filmes, fazia os canais, nós tínhamos 1.800. Nossa. E vocês tinham que armazenar isso? Como é que funcionava a logística da coisa? Assim, dubla, para cada filme você tinha 6 umatics. Perfeito. 2 pistas, tá? A época que a gente trabalhava com umatic era 2 pistas, aí você tinha onde você mixava essas vozes, e aí você tinha onde você mixava a ME. E aí passava para o cliente. Era esse o processo. Mas essa fita que você recebia do cliente, você precisava manter em loco? Eu recebia do cliente, copiava, fazia cópia dos umatiques. Legal. Tá? Dublava e mantinha 6 meses esperando se o cliente falava que tinha alguma refação. Caramba, 6 meses. Não tem. Você pega e põe para pagar. Olha só, agora sanou uma outra dúvida minha. Então, esses materiais... Quando surgiu o DA, que era uma fita mais barata, que corria junto com o Matic, aí esses DAs todos foram armazenados até o final da Megasom. E no final da Megasom isso foi destruído. Ah, que dor. E Antônio, a mudança do nome que você comentou, SC para Megasom, foi só uma questão de... Uma cereja no bolo, foi uma questão de perfumaria, não teve nenhuma questão jurídica? Não, foi só a cereja do bolo mesmo, que o Jorge Barcelos odiava o Sai Daí com ele. Ele falava que era... O que ele falava? Ele falava que... tipo mercearia, tá? Tipo uma quermesse, alguma coisa assim, né? Coisa de mercearia. E aí ele me enchia direto, falava, tem que trocar o nome, tem que trocar o nome. Eu falei, tá, então bola o nome aí. Aí ele fez. Megasom. Foi ele até que imaginou o nome, não fui eu. Versão brasileira, Megasom. Muito bom, cara. A Megasom realmente era...
Porque ele falou, a gente tem muito trabalho, então a gente é uma mega empresa. Eu falei, tem 7 estúdios, é uma mega. Eu falei, então põe o que você quiser aí nesse negócio. E ele pôs. Eu gosto dos 2 nomes. Você tem uma duvidazinha. Vocês chegaram a ter logo? As empresas tinham logo, uma logomarca? Ou não? Nessa época não existia? Tinha. Legal. Tinha. Legal. Eu não lembro onde estão, mas existiu. Não, existiu. Ah, que pena. O S do Seidel era misturado com o coelho, era pendurado. Entrelaçado. Tá? A Megasom era A Megasom era a Megasom embaixo e em cima era as barras da televisão. Caramba. Olha só que legal. Se um dia você ver, se você um dia achar aí, pode mandar que a gente bota para o pessoal ver como é que eram os loguinhos, cara. O pessoal tem curiosidade. Era isso aí. Tem uma série de vocês que tá pelo ar aí até hoje no canal da Sony, dentro da Prime, e também passou em TV, esteve na Netflix, que é aquela Um Amor de Família, que era uma sitcom. Muito bom. Aquilo ali era fantástico. Era muito bom. O Nelsinho Batista fazendo o protagonista lá, o Albani. Nelson Batista. Dublaram muita coisa. A série toda desse. Foi. Era ele que cuidava dessa série em especial? O Jorge Barcelos organizava e ele dirigia. Entendi. Tá? Ele coordenava, o Jorge coordenava. O Jorge, às vezes ele trocava os diretores na série, ele fazia umas coisas meio malucas lá. Porque ele fala assim, não, aqui eu preciso do Nelson Machado nessa série aqui, porque ele vai conseguir tocar melhor. Entendeu? O Jorge sempre fez esse tipo de coisa. Tá? Que nem o Hélio Bacari. O Hélio Bacari era coringa. Bicho, o cara, onde o Jorge precisava era o Hélio Bacari. O coitado não conseguia ir para casa. Mas eu sei que foi doído, eu sei que deve ter. Realmente o pessoal perdeu as noites aí, mas dava para ver a qualidade, era diferenciado a qualidade dos produtos da SC e da Megasom. Eu falei isso com o Jorge, tô falando isso com você. Dava para ver um cuidado, um carinho, tanto que as contas, né? Disney, Fox, Abril, até coisa tem uma dublagem de VHS do. Ai, meu Deus, do Mágico de Oz, que é SC São Paulo, cara. E tem muita coisa bacana que vocês fizeram, sempre com muita qualidade. Assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Teve uma época da SC que o material era dublado em VHS. Só que VHS profissional. Diferente desse caseiro aqui, né? Tá? Legal. E a gente depois passava para o Matic, mas só que quando passava, a qualidade era outra, porque quando recebia o áudio no VHS já era diferente. Teve uma fase de 2 anos que foi feito assim. Caramba. Aí a gente comprou as DAs e aí passou já a usar DA, né? A Megasom, quando encerra as atividades, ainda não tinha nada digital, ainda era o DA, ainda era essa época da lógica. Ainda era uma TIC, tá? Mas tinha aquela Sony, era uma fita bem fininha, pequenininha, parecia uma DA. Quando você encerra com a Megasom, você, enfim, encerra a atividade, você vende os equipamentos para a Master Sound? Não, a Master Sound não usou nenhum equipamento da Megasom. Entendi. O que foi feito com os equipamentos e com o espaço físico? O senhor tem alguma informação sobre isso? O espaço físico foi derrubado e construíram um prédio. Caramba. De alto luxo. Zero saudosismo. Que nem a Herbert Richards, dá um tempo. E a Alamo também, a mesma coisa. E as máquinas eu joguei tudo fora depois que os processos acabaram com
porque eu fiquei devendo para banco, tudo. Entendi. Aí, depois que encerrou tudo, eu joguei fora. Você não conseguiu vender essas... Elas estragaram? Não podia. Não podia vender? Como assim? Não, porque eu devia banco quando eu encerrei a Mega. Ah, entendi. Fica como se fosse aquele. Eles recolhem, né? Tudo que cai na conta, eles chupam. Eles não pegam, mas eu tenho que tomar conta, entendeu? Uhum. Não é meu, mas é deles e eles não querem. Eles querem receber. Como eles não recebem. Você já trabalhou no banco? O banco é engraçado, né? O banco é dele, mas ele não tem espaço físico para armazenar. E, tipo assim, ó, você é o tutor desse negócio, mas é meu. Se vira, né? Guarda aí. Essa Aí parte você do fica jogo é com um cruel. monte de máquina. Eu tinha 22 Umatic, gente. Nossa, não tem nem Tem noção. dessas. Não ficou nadinha de recordação. Eu tenho o primeiro VHS que eu dublei. Olha só. Tem? A brincadeira começou com VHS. Você lembra aquele VHS que era estéreo, que tinham duas partes, um Montana e o outro era o VHS? Eu já vi essa imagem desses aí. Você lembra desse? Então, esse VHS, essa empresa que eu aluguei o estúdio, tá? O primeiro estúdio que eu aluguei, eles fizeram uma modificação para mim desligar um canal, dublar num canal, depois inverter o canal e poder mixar. Nossa! É isso que eles chamavam de BD? Era isso que eles chamavam de banda dupla, quando o dublador dublava sem som, alguma coisa assim? Não, esse dublava com som. Eu tempo dublava com som. Mas era assim, o VHS é estéreo, tá? E aí, como é que eu dublo em estéreo? Se eu for apagar uma fita, um canal, eu apaguei o outro. Uhum. Certo? Então eu não posso. Porque esse VHS antigo fazia dublagem. Você apertava o dub e ele apagava os dois canais. Aí o que eu fiz? Eu, sentado com o técnico, virei e falei assim, eu quero que você divida esse canal e bote duas chavinhas. Liga e desliga, liga e desliga. Então o cara dublava num canal, ouvindo o inglês do outro. Certo? Aí na hora de mixar, eu desligava o outro canal, tá? E passava a ME. Certo? Por isso que o Jorge fazia todos os efeitos, fazia tudo. Tinha que estar tudo E se tivesse que regravar alguma coisa, e aí? Aí ele fazia tudo, filho. Tudo. Você dava o insert, porque esse VHS dava o insert. Tá? Quando errava a dublagem, vinha, voltava, o Jorge fazia os efeitos do ruído de novo, de porta batendo. Meu Deus do céu. Então, o mixador, na hora de mixar, ele já recebia tudo pronto. Aí ele acertava o áudio e tal, mas às vezes o áudio do Jorge ficava mais alto. Ou o dublador berrava mais e sumia o Jorge, fazendo os efeitos. Aí tinha que redublar esse pedaço. E essa primeira fita que você guarda até hoje, ela é dessa leva de materiais eu da guardo a Goodyear? primeira máquina. Guarda a máquina. Eu tenho uma máquina guardada lá embaixo na garagem. É isso. E essa eu vou morrer e ela vai ficar aqui. Tem que guardar com orgulho. E ela funciona, vocês acreditam? Acredito. Foi meu primeiro VHS. Ele trabalhou mais de 2.000 horas. Meu Deus do céu. Fazendo filme de treinamento. Do começo, fazendo filme de treinamento, até o fim, gigantesco, produzindo várias coisas de qualidade, de estúdios grandes, distribuidores grandes. Realmente, como é o título do nosso vídeo, da SC à Megasom. Esse é o título do nosso programa de hoje. E, pô, cara, foi um prazerzão trocar uma ideia contigo. Saio daqui sabendo muito mais. Minhas dúvidas estão sanadas. Não sei de vocês, meninos, mas minhas dúvidas estão sanadas. O papo foi super agradável, Antônio. Passarinho.
Muito obrigado pela sua Obrigado a disponibilidade. você. Eu relembrei, tive boas lembranças. Ah, que bom. Espero que tenha sido agradável também. Bruno, tem mais alguma dúvida? Tem 2 filmes que eu queria saber se existe a possibilidade do senhor se lembrar. Um deles é justamente Nelson Batista dublando Al Pacino, por isso talvez exista a chance, eu quero arriscar. É um filme chamado Revolução. O senhor tem alguma lembrança de Nelson Batista dublando Al Pacino na SC? Não tenho. Desculpa, mas eu não tenho. O que eu fazia? Eu sabia que tinha vários serviços, tá? Que nem Nani, por exemplo, a babá lá. Sim. Eu sabia que existia, mas eu realmente eu ia atrás de serviço. Entendi. Você estava na parte comercial do negócio, enquanto o Jorge na parte artística. O Jorge pode te lembrar, o Jorge deve falar até a calça que o Nelson Batista estava usando. Tá? Mas eu não consigo. Eu realmente vou te falar que eu não sei. Mas Sem problema. Essa parte mercadológica, de como é que foi a compra. Tem um filme que a gente fez que era Gandhi. Nós usamos 200 dubladores. Gandhi? Eu sei que esse filme tem uma versão da BKS, se for o mesmo título. Então, é ele. Gandhi foi dublado, deve levar o nome da BKS, mas foi gravado na Foi SC. gravado na época que nós estávamos lá. Entendi, então isso. é uma dublagem SC-BKS. Era conjunto, tá? Informações, hein? Informações. Cara, Gervásio Marques fazendo Gandhi. É muito legal. Tá. Assim, Foram usados 200 dubladores, gente. Usou São Paulo inteiro. Eu te agradeço mais uma vez, Passarinho. Obrigado. Foi um tempo de qualidade. Esse papo vai ficar registrado, vai tirar dúvida de muita gente, eu tenho certeza disso. Vai servir como material para esclarecer algumas dúvidas que a gente tem, que outras pessoas poderiam ter. Então, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pelo seu tempo. Vou passar a bola para o Fernando para ele falar alguma coisa agora no final, dar o seu tchau final, e depois para o Bruno, e aí depois eu volto para você se despedir. Cara, para mim foi uma aula. Eu nem queria perguntar, porque eu não queria interromper. Foi muito bom. Confirmações, dados históricos, aquelas dúvidas que a gente ficava assim, parecia teoria da conspiração e foram sanadas. Passarinho, muito obrigado pela sua presença aqui. De verdade, fiquei muito feliz. Acho que não sou eu, os meninos também. Agradeço também ao Matheus pelo espaço aqui, para ele me convidar aqui toda semana. E é isso aí, eu estou muito contente, muito feliz. Mais uma vez, muito obrigado, Passarinho. Tudo de bom para você. Obrigado a vocês, gente. Eu que agradeço de relembrar as coisas boas que eu fiz até, né? Coisas que eu gostava de fazer, que eu era apaixonado. Você fez com muita paixão e é evidente isso nos trabalhos da Megasom e da SC e da Megasom. Tanto o Jorge fala com muita paixão sobre essa fase, quanto você, e é refletido nisso aqui, ó, nesses trabalhos aqui. O reflexo está aqui, ó, da paixão de vocês. Trabalhos de qualidade, de excelência, uma fase muito importante e significativa da história. Fala aí, Bruno, o que você tem para falar aí agora no fim? Quero agradecer ao Matheus por mais uma vez me proporcionar estar aqui. Agradeço o Passarinho, que outro papo engrandecedor que deu mais uma aula pra gente. Obrigado, Fernando, também, por estar aqui, completando a nossa trinca. Agradeço ao pessoal que acompanha, se puder compartilhar, deixar sugestões aí de outros convidados. E, novamente, Passarinho, muito obrigado pelo trabalho que você fez para a história da dublagem, né, com a SC, com a Megasom, sua parceria com outros estúdios aí, como você nos contou, com a Ebert, com a BKS. Eu tenho certeza que isso agregou muito ao mercado e aos fãs da época, e esse papo aqui agora, ele agrega para a possibilidade e sana as nossas dúvidas. Eu agradeço muito e espero que a gente possa se falar ainda, trocar umas figurinhas. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Obrigado a vocês, gente. Valeu, Passarinho. Eu agradeço muito vocês lembrarem que eu existo. Imagina.